Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Fernanda Sabag e hoje temos o prazer de receber por aqui o escritor Marcel Cervantes de Oliveira para conversar sobre o seu livro O Despertar do Brasil. A obra é uma sátira crítica que, com humor ácido, aborda a corrupção, poder, cidadania por meio da história de um senador preso com seu advogado. Um convite à reflexão sobre a moralidade e o papel de cada um na construção de um país mais justo. Agora, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas ao Marcel. Marcel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com você? Boa tarde, Fernanda. Tudo bom contigo? Aqui tudo certinho, graças a Deus. Muito obrigado aí pelas boas-vindas e bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem está ouvindo a gente. Nós que agradecemos, Marcel. Muito obrigada. Antes da gente começar, queria dizer que estava bem ansiosa pela nossa entrevista. Obrigada pela oportunidade de conhecer mais uma obra sua. E vamos conversar um pouquinho sobre o despertar do Brasil, o país do presente. Qual foi a principal motivação para escrever esse livro? Conta pra gente. Então, Fernanda, como eu já tinha comentado até nos outros podcasts que eu participei, eu sempre tive, sim, sobretudo depois da adolescência, né, durante a adolescência, eu tive uma sensibilidade muito forte nas questões sociais, ecológicas, né, sentido de vida, todas essas coisas, né? E aí, né, quando eu tinha lá 17 anos de idade, né, e eu estava nesse fervor, né, de sentir, né, as questões do mundo, as desigualdades sociais, né, a miséria, a pobreza, e todas essas questões, né, tudo isso mexia muito comigo, mexia muito fortemente comigo. Então, né, conforme eu fui, né, a gente é impactado, né, pelo que aparece nos jornais, pelo que está acontecendo aí no cenário político, né, tanto estadual, né, da nossa cidade, como também no âmbito nacional. E eu lembro, né, que em 2009, 2008, 2009, era aquela época das comissões parlamentares de inquérito, né, as CPIs, né, até que ficou famoso naquela época. Depois meio que sumiu, né, até tem, mas não aparece tanto em jornal como antes, né, aparecia, né, que era CPI disso, CPI daquilo, CPI de um monte de coisa, e um monte de escândalos de corrupção. E aí, né, digamos assim, né, o Marcel lá de trás, né, com aquele sentimento de injustiça social, de que algo precisava ser feito, de que mudanças eram necessárias, de que a gente não podia simplesmente aceitar, né, a nossa sociedade tal como ela estava e tal como ela está, porque havia muito que mudar, havia muito que ser transformado. Este Marcel que vem com esse sentimento, a flor da pele, né, com todo esse senso crítico, que era mais do que uma questão de cognição, entendeu? Acho que era até uma questão arquetípica, sabe, Fernanda? Era onde o meu corpo, né, onde a minha alma estava posicionada em relação ao mundo, né? Como eu estava vindo, né, daquele lugar que eu sentia que muito precisava ser feito, muito precisava ser transformado, e ao mesmo tempo, quando eu encontrava, né, o cenário, digamos assim, né, político-social, com todos esses escândalos de corrupção, desvio de dinheiro, né, interesses escusos e etc. E tal, né? Às vezes interesses bem declarados também, né? Não precisa nem ser interesses escusos, às vezes são interesses bem declarados, né? Tipo egoístas, vorazes, que destroem, né? Meio ambiente, destroem florestas, destroem comunidades, né? Desarticulam tudo. Esse Marcel que encontrou esse cenário, né? Sim, ficou estarrecido, né? Mais do que já estava. E então, de tanto, né, sofrer por um lado e vivenciar essa realidade de outro, eu falei, meu, eu vou escrever um livro, né? E aí que saiu a ideia, né? A temática principal, né, do Despertar do Brasil. Entendi, Marcel. E realmente, a obra nasceu em 2009, que foi um período assim muito conturbado em todo o nosso cenário político brasileiro. E o seu livro ele me fez. Eu tinha 10 anos na época, 10, 11 anos. 11, 11 anos na época.
E então eu me despertou esse lado da curiosidade de pesquisar mais sobre. Eu gostei muito da temática, porque realmente depois da leitura eu quis pesquisar mais sobre. E devido a todo esse momento, né, conturbado, você transformou tudo em uma obra. E como que surgiu esse personagem do senador Duarte Dias da Cruz e Silva? E qual foi o seu papel dentro da crítica que você propõe dentro do livro? Olha, Fernanda, quando eu assistia, né, todas essas esse desenrolar, né, do cenário político nacional e tudo mais, óbvio que eu sentia muita indignação, né? Por um lado, pessoas que passam fome, por outro lado, assim, por um lado, pessoas que passam fome, que não têm emprego, que não têm hospital de qualidade, né? E tudo mais que a gente já sabe, eu acho que nem precisa ficar repetindo muito aqui. E de outro lado, né, atitudes políticas que beiravam a piada, né? Mas assim, uma piada de mau gosto, né? Aquele velho jargão, aqueles discursos estereotipados, né? Toda aquela pompa, né? De Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, e por baixo as coisas mais podres e medonhas possíveis e imagináveis, não é? Então, quando eu imaginei, né, o senador Duarte Dias, eu imaginei ele como a caricatura desse político, né? Esse político que não tem vergonha na cara, né, de fazer os discursos que fazem, de dizer, de prometer o que promete, e ao mesmo tempo ser uma pessoa totalmente diferente do que as palavras, né, floreadas, bonitas, por vezes até poéticas, né, que dizem é, o que ele é por trás, né? A diferença, né? A divergência entre o que ele é e como ele quer aparentar ser, né? Então, e assim, mais do que isso ainda, né? Quando eu pensei no Duarte Dias, eu pensei nesse tipo de político que está aqui no Brasil desde o Brasil Colônia. Desde o Brasil Colônia, esse político está aqui, né? Muitas vezes ligado com grandes propriedades, grandes extensões de terra, né? Com toda a questão da escravidão, né? Com toda a questão da concentração de renda, né? Contra, né, a luta de uma justiça latifundiária, né? Tipo, uma justiça né, da terra. Então, quando eu imaginei Duarte Dias, eu imaginei esse tipo de político, né? Esse político que é a herança do Brasil colonial, que está aqui ainda, né? E que muita gente, infelizmente, ainda não tomou consciência do quão negativo esse tipo de político é para o Brasil. Né? Tanto é que votam neles, né? Você olha para a pessoa, você vê, é um grande coronel, né? É um grande coronel, né? Para não dizer um grande bandido, né? Pessoas que estão aí há gerações, né? Tipo, monopolizando, né? Com monopólio, né? Dos cargos políticos, né? Várias e várias e várias gerações, né, sempre lutando por questões conservadoras, né, para não distribuir renda, para não distribuir terra, para não distribuir acesso, para não distribuir direitos. Então, quando eu imaginei Eduardo Dias, eu tentei concentrar nele tudo isso, né? E num personagem que podia ser risível, né? Tanto assim, né? Óbvio, né? Ele tem aspectos risíveis, né? E ele tem aspectos mais profundos, né? Então, quando ele toma uma atitude um pouco mais profunda e um pouco mais sincera, né? Meio que até o narrador, né? Digamos assim, para, né? E observa ele assim com maior curiosidade, com maior respeito, né? Vamos ver onde ele vai chegar com tudo isso. Mas quando ele volta e tenta aquele modus operandi, né, anterior de hipocrisia, de fingir ser quem não é, de tentar ludibriar as pessoas, né, o narrador volta a ser ácido, né, ele volta a ser irônico, ele volta a olhar o Duarte Dias com uma ótica do deboche, né? Então, assim, eu gostei muito, assim, né? Foi muito satisfatório escrever esse livro, Fernanda, porque
escrever esse livro me fez rir muito. E eu precisava rir, eu estava precisando rir naquele momento da minha vida, né? Então, escrever esse livro me fez rir muito, né? E são várias nuances de riso e cada nuance de riso traz uma crítica diferente, tem um sentido diferente, que vai da crítica ao deboche, né, que vai do constrangimento, né, tem um humor lá que também é um humor sádico, né, que às vezes a gente para, nossa, será que eu devo rir disso, será que eu não devo? Mas tudo com esse propósito, né, de trazer consciência, tanto para uma questão pessoal, como, sobretudo, para uma questão social, né? E o Duarte Dias foi o canalizador disso também. Sim, e esse personagem, né, que comentamos agora, ele tem um papel de extrema importância dentro de toda essa crítica que você traz para os seus leitores dentro do livro. Eu tive a sensação de estar ali imersa dentro da história, naquela época, acompanhando todos os fatos, um ritmo bem frenético mesmo, sabe? Como se fosse de filme, um ritmo mais de série. E o seu livro, ele mistura, como a gente comentou agora, sátira, política, filosofia, espiritualidade e também a ética. Como que você equilibrou, Marcel, esses elementos tão distintos em uma mesma narrativa? Ah, então, a questão aqui, Fernanda, é um dos temas, né, centrais, né, do romance é tanto a questão da corrupção, né, como a questão, né, também da desigualdade social e que transformações são necessárias, né? Daí até o subtítulo do livro, né, que eu faço aqui uma brincadeira, digamos assim, né, com o Brasil, que antes era considerado o país do futuro, né, e sempre as pessoas perguntavam, e onde está esse futuro? Quando esse futuro vai chegar, né? Quando que o bolo vai ser dividido, né? Vamos fazer o bolo, né? Quando que o bolo vai ser dividido para todos, né? Então, assim, sempre no futuro, né? Então, eu faço essa brincadeira para tentar trazer a história para o presente, né? Brasil, o país do presente. É aqui que acontece a história, é aqui que a gente tem que focar, é aqui que a gente tem que estar concentrado. Então, assim, a ideia da corrupção aqui, é claro, né, que numa primeira leitura ela tem essa dimensão política, mas numa leitura mais profunda da obra, ela tem uma dimensão espiritual, né, espiritual, mítica, né, espiritual, né, do sentido profundo da vida, né? Então, assim, nesse sentido de que o Duarte Dias, ele é uma pessoa que ele não é só corrupta no sentido político, né? Ele é corrupto no sentido espiritual. Ele é corrupto no sentido da personalidade profunda dele. Ele é corrupto no sentido da alma dele. E como toda pessoa que é corrupta nesse sentido, ela promove corrupção no mundo, né? Não no sentido meramente moral, mas em todos os sentidos, né? Uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que, que é egoísta, que é daninha, danosa, que é voraz, né? Que é tudo isso, ela promove desestrutura no sentido negativo da palavra, né? Promove desestrutura, ela desorganiza as coisas, né? Ela traz doença, ela traz morte, ela traz dor para o outro, né? Ela promove o analfabetismo, ela promove que as pessoas fiquem escravas, né? Ela vai causando destruição por onde ela passa, justamente porque, né, a conduta dela é altamente danosa, né? Consciente ou inconscientemente. E, né, para criar a obra, né, para trazer todos esses elementos, né, que você elencou, eu trouxe, né, eu criei né, digamos assim, né, o inimigo, né, do Duarte Dias, né, já que o Duarte Dias está como personagem principal, né, a contraparte do Duarte Dias, né, que foi colocado aqui na figura do Robin Hood, né, um personagem que é chamado de Robin Hood, né. Assim, o Robin Hood, ele é uma pessoa que, ao contrário do Duarte Dias, ele é extremamente íntegra, né? Ele é muito íntegra. Então, assim, a integridade aqui, ela está em oposição direta, né, à ideia da corrupção. Né? A integridade é aquela pessoa que tenta alinhar o que ela pensa, o que ela sente, o modo como ela age, né, que tenta trazer sentido em todas essas esferas antes de agir.
que tenta ser uma única pessoa, não 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? Ao contrário do Duarte Dias. Então, na minha concepção, quanto mais íntegra uma pessoa mais todos esses elementos que você citou estão bem integrados dentro dela. Né? A questão política, a questão social, a questão ética, a questão espiritual, a questão filosófica, está tudo integrado. Né? Porque, na verdade, né, tudo parte da gente, né? Tudo parte do nosso sentido, do nosso existir. Então, tudo isso que tá, entre aspas, né, solto aí pela cultura, a filosofia, né, a ética, isso, aquilo, né, na verdade faz parte de um corpo só, que é o nosso. Né? Então, quanto mais íntegro a gente está, né, mais a gente sabe que o nosso ato é filosófico, que o nosso ato é político, que o nosso ato é moral, que o nosso ato é ético, né? E tudo reflete, né? Tudo está integrado. E então, assim, assim, por colocar o Robin Hood lá, que se cria essa tensão, né, que praticamente serve como um espelho do qual o Duarte Dias não consegue, né, não tem como ele fugir, né, porque quando uma pessoa que é tão desintegrada e tão desintegradora, tão corrupta e tão corruptível, ele olha para o Robin Hood e interage com ele, né, isso serve como um espelho, né? Tipo, serve como um espelho, porque tudo que ele fala, o Robin Hood devolve, tudo que ele fala, o Robin Hood devolve. E vice-versa também, né? Porque, como você disse, né? É um texto que é muito frenético, ele é muito intenso, né? Tipo, ele é um texto que dá facilmente para você transformar num filme, numa peça de teatro, porque tem muito diálogo, né? É muito bate e volta, né? E então é isso, né? Eu acho que assim, colocar lá, né, nessa história, né, um personagem tão íntegro, né? Ele serve como contraponto, né, para mostrar assim, olha, né, tipo, olha como eu sinto o mundo, olha como eu vejo o mundo, olha como eu atuo no mundo, e olha como você vê, como você sente, como você atua, Duarte Dias, né? O mundo está do jeito que você executa, né? Porque você nasceu em berço de ouro e você está na posição de poder. Mas o mundo poderia estar né? O mundo poderia estar sendo transformado de acordo com outras óticas, né? Então a ideia do Robin Hood é trazer tudo isso, né? Dentro dessa força, né? Por meio desses diálogos e por meio desse embate. Sim, Marcel, essa parte que você trouxe do livro ela é muito interessante para a gente comentar aqui no podcast. Que toda hora ele passa, rebate com Robin Hood e volta, rebate e volta, rebate e volta. E a gente vai percebendo a crítica nessas pequenas atitudes dos personagens na história. Não é uma crítica assim que você precisa pensar, que você precisa prestar tipo extremamente atenção, aquela leitura densa, aquela leitura cheia de fatos históricos. Não, você consegue ter uma leitura rica em conhecimento, rica em detalhes de cenários antigos que aconteceram dentro da política do Brasil, mas com todos esses temas que a gente falou, né? Todos esses humores ácidos que você coloca dentro da história, então fica de uma forma muito mais descomplicada você abordar tudo isso. E essa crítica à corrupção que a gente acabou de falar, e também a desigualdade social, ela é muito evidente no livro, a gente encontra bastante. Qual é a mensagem mais urgente que você espera transmitir aos seus leitores? Bom, Fernanda, eu acredito que a mensagem mais urgente é que nós somos o Brasil, né? E o Brasil está acontecendo agora, né? O Brasil precisa ser entendido, precisa ser vivido, precisa ser sentido como o país do presente. A história está aqui, ela está acontecendo agora, né? Tanto é que assim, óbvio, né? Não quero dar nenhum spoiler do meu livro, mas lá, né? Na história fica muito claro para todo mundo como a história está acontecendo naquele momento,
né? Como ela está acontecendo naquele momento lá naquela cela daquela prisão, né? Com um senador conversando com o professor de filosofia, né? Tendo lá, né? O advogado e também uma outra pessoa lá, né? O amigo lá do Robin Hood, o Elisberto, e está acontecendo naquele momento. Então, cada diálogo, cada fala tem muita força. E assim, uma aposta de que qualquer transformação ela vai vir primeiro como uma transformação da consciência, né? Como uma transformação da educação, como uma transformação, né? De como que a gente se molda, né? Como que nós nos moldamos uns aos outros, né? Na nossa convivência, né? Na nossa convivência familiar, na nossa convivência comunitária, na nossa convivência social, né? Tanto é que tem até uma frase de abertura e uma frase, né, de fechamento também, né, do, do livro, mas é isso, né? E que um outro país, né, um país mais inclusivo, um país com mais acesso para todo mundo, ele é possível, né? Ele é possível e não apenas é, não apenas de 4 em 4 anos, né, ou de 2 em 2, né, lá na urna, né, assim, com o nosso voto e tudo mais. Ele é possível aqui e agora, né? Cada um do seu jeito, cada um com a sua habilidade, cada um né, com a sua forma de expressar, cada um como diz o Paulo Freire, né, cada um com a sua arte, cada um com a sua teologia, cada um né, cada um do seu jeito, né? A gente tem muito o que dizer, né, o que expressar, o que partilhar, e isso muda, né? Muda, com certeza muda, né? Tanto, né, para o bem como, entre aspas, né, para o mal, né? O que é o mal, né? O mal é esse âmbito da corrupção, né? Esse âmbito que não está pensando no todo, né? Que pensa só em um ou outro interesse, que pensa só na minha família, né? Quantos políticos que não fazem política só pensando na família deles, só pensando nos negócios deles e daqueles que estão relacionados, né, com os negócios deles, não é? Então, assim, né, a gente precisa colocar, né, tipo, né, na nossa atitude e também nos cargos de poder, pessoas que pensam no todo, né? E quando eu falo no todo, não é nem só na humanidade, é no todo mesmo, né? No todo é na natureza, é nos demais seres vivos, né? Entende? Qual é o direito do rio de continuar existindo, né? Qual é o direito dos demais animais de continuar existindo, né? Qual é o direito da montanha de continuar existindo, né? Porque uma montanha é um ecossistema para um monte de seres. Então, assim, acho que essa é a ideia principal, né? Que a nossa realidade, a nossa história está acontecendo aqui agora, né? Nunca foi país do futuro. Não pode ser país do futuro. Porque quando a gente fala Brasil, país do futuro, a gente está aceitando que algo, assim, que vale a pena investir em algo, mesmo que passem gerações de pessoas comendo, né, o pão que o homem amassou, né? O livro até tem essa frase brincando, né? O pão que o homem amassou durante todas as gerações. Ah, não, mas ó, daqui 300 anos o bolo vai ser dividido. Meu filho, não espere isso, né? A gente não pode mais votar em Duarte Dias. A gente não pode mais colocar Duarte Dias em cargos de poder. Eu acho uma mensagem assim muito direta que você passa para todos os seus leitores, né? O Brasil é agora, como você falou, cada um tem o seu jeito de se expressar, todos nós somos diferentes, as nossas vontades, nossos gostos, e você traz tudo isso para dentro de uma história. E você também revela um cenário que foi muito difícil naquela época, em 2019. E esse seu livro, Marcel, ele foi premiado como o melhor romance de 2024, do ano passado, pela editora Aces da Literatura. O que esse reconhecimento representa para você e também para a sua obra? Ah, Fernanda, esse reconhecimento foi um grande presente. Essa que é a verdade. Como eu até já disse, né, nas outras oportunidades, ser escritor é uma tarefa
bastante solitária, né? Assim, claro, né? A menos que você esteja, né, envolvido em algum grupo de discussão, né, com outras pessoas também pensando sobre o assunto que você está escrevendo, que você está refletindo ou que você está pesquisando, mas ser escritor em geral, né, sobretudo quando a gente está falando de literatura, porque escrever um romance ele é como um parto, né? Eu faço muito essa comparação, assim, é como um parto, porque a gente mergulha numa realidade, entre aspas, paralela, né? Eu digo entre aspas porque ela é a essência da nossa realidade maior, né? Que a gente está vivendo aqui. Só que a gente não consegue viver na essência da nossa realidade maior, né? Tipo, porque o todo, ele é o todo, né? Digamos assim. Não que é muita pretensão, né? Alguém dizer que descreve o todo. Mas eu acredito que toda obra de arte tem, assim, né? Claro que tem as particularidades, mas a obra de arte ela tem ela tem um desejo de buscar a realidade profunda do que ela tá investigando, né? Do que ela está descrevendo, né? Não importa o que seja. Ah, pode ser o amor, pode ser o luto, pode ser a morte, pode ser a questão política. Então, assim, quando você pega um livro, lá está um concentrado da realidade. Então, Fernanda, quando eu soube, né? Quando eu fiquei sabendo que esse livro ganhou o prêmio literário de melhor romance 2024 lá da Editora Asis da Literatura, para mim foi um super presente. Eu fiquei muito feliz, eu me senti muito grato e é ótimo, né? Assim, é um grande presente mesmo esse reconhecimento, porque porque é uma, assim, ao mesmo tempo que é um reconhecimento, ao mesmo tempo que é um abraço, né, à nossa história, ao nosso esforço, ao que a gente sente, né, aos valores que a gente traz, ao que a gente quer compartilhar, né, é uma aposta, né, tipo, olha, né, pessoal, né, olha esse livro, né, olha esse livro, dá uma chance, olha, esse livro tocou a gente, né, tipo, tocou o júri, né, do concurso, tocou aqueles que estavam julgando o concurso, é um livro que vale a pena ser lido, né? É um livro que vale a pena ser lido pelo que vai trazer de alegria, de comédia, de choro, de tristeza, de crítica, de esperança, de potencial de transformação. Então, então receber essa premiação foi muito bom, sim, foi muito legal para mim e certamente destravou, né, algumas questõezinhas, né, algumas coisas que estavam aqui dentro de mim, né, e trouxe a minha obra literária mais ainda, né, pro social, né, para eu ter mais oportunidade ou mais chance, ou me dar essa chance de discutir essa obra, né, entre outras pessoas, né, de eu levar essa mensagem para outras pessoas e dar a chance, né, desse livro, né, dessa história, também transformar, né, essas outras pessoas, assim como também me transformou. Escrever essa obra me transformou muito. Ah, com toda certeza, né? Essas premiações dão um gás para a gente continuar escrevendo mais. A gente sabe que o reconhecimento é muito difícil aqui no Brasil, principalmente financeiro, e as premiações elas enchem de orgulho, né? Não tem como. Parabéns pela sua premiação e desejo que você ganhe muitas outras. E Marcel, qual tipo de leitor você imagina ou espera alcançar com este livro que conversamos hoje? Obrigado, Fernanda. Muito obrigado aí pelas palavras, pelo carinho. Bom, eu espero atrair os leitores que realmente se interessam pelo Brasil, né? Que realmente que olham, né? Não importa como, né? Seja por um filme, seja no jornal, seja pela janela do ônibus enquanto estão indo para o trabalho, né? Ou enquanto estão caminhando pelas ruas, né? Aquelas pessoas que olham a sociedade em que a gente vive e ficam assim pensando, nossa, isso não está certo. Isso não está certo, né? Deveria ser diferente, né? As filas nos hospitais não deveriam ser tão grandes, né?
A gente deveria ter uma educação de melhor qualidade. Os nossos professores deveriam ganhar mais, né? A gente deveria ter mais investimento em saúde mental, né? Para não ter tanta gente aí, né? Perdendo a cabeça, se machucando e machucando o próximo, né? Como que a gente pode imaginar uma nova sociedade, ou como que eu posso ajudar na construção dessa nova sociedade? Então, assim, é esse tipo de pessoa que eu quero atrair, né? Tanto aquela que já faz, já encontrou sua maneira, né, de participar dessas construções, como também aquelas pessoas que têm o desejo, mas ainda não se encontraram, né? Ou estão meio perdidas, ou até estão meio desesperançosas, mas assim, de uma desesperança que traz abatimento, que traz tristeza, porque na verdade eles queriam estar esperançosos, né? Então é esse tipo de pessoa que eu quero atrair para minha obra. E claro, né, é, é uma obra que eu tentei transformar o máximo possível numa obra que seja agradável, como você disse, né? Não é, é uma obra que traz muitos elementos, mas num ritmo e num fluxo que é muito agradável de ler. É muito rápido, ela é fluida, uma página puxa a outra, um capítulo puxa o outro até chegar no final. Então, quem sabe, né? Quem sabe até mesmo as pessoas que não estão preocupadas, né? Ou muito interessadas, né, na questão do Brasil, lendo essa obra, né, rindo e se divertindo e ganhando e tomando consciência de algumas questões, não possam é, despertar, né? Não possa eclodir, né, algo de positivo no coração dessas pessoas para que elas se tornem pessoas melhores, para que elas se tornem pessoas mais íntegras, né? Que elas se tornem pessoas, né, que tragam bênçãos para o mundo, né? Tragam questões benéficas para o mundo, né? E não que construam coisas boas e não que tragam destruição, que tragam alienação, que tragam inconsciência, que tragam violência e morte, né? No livro essa oposição ela é muito clara, né? Ela é muito forte, né? Entre quem tem propósitos íntegros, né? E quem tem propósitos, né? Totalmente desagregadores, né? Desintegradores. Aliás, sim, né? Isso é próprio até da sabedoria milenar, né? Tipo do mito, né? Qualquer grande história da humanidade, né? Tem essa divisão, né? Tem essa tensão, né? Tipo, entre a unidade e aquilo que fragmenta, né? Aquilo que está em prol da vida e aquilo que está em prol da morte, né? Não entendendo a morte enquanto fenômeno natural como algo negativo, mas a promoção da morte, a antecipação da morte, a promoção da doença, a promoção da inconsciência, né? Tudo isso é negativo, sim, né? E é construído. Sim, Marcel, você abrange diferentes públicos específicos. Foi uma leitura assim que me despertou muito a curiosidade de pesquisar mais sobre aquela época que eu era bem nova, então eu não tinha tanto conhecimento, né? E eu gosto muito de pesquisar sobre esses assuntos, então eu fiz muitas anotações durante a leitura do livro, marquei partes que eu gostei bastante, que me surpreenderam bastante. Foi uma leitura que eu realmente não queria terminar. Eu sempre costumo falar que quando eu tenho essa sensação de não querer terminar algo que eu estou lendo, é porque realmente valeu a pena. E a sua mensagem, como você passou aqui no nosso podcast, foi realmente essa, né? Você conseguiu atingir todos os seus leitores. E para a gente encerrar, qual é o seu maior desejo como escritor para o Brasil de hoje? O meu desejo, Fernanda, não tinha nem como ser outro, senão um Brasil mais inclusivo, né? Um Brasil onde a população tenha mais acesso aos direitos, onde o básico, onde as pessoas não precisassem lutar pelo básico, né? Lutar pelo direito à sobrevivência, onde as pessoas pudessem ter um país em que as pessoas pudessem ter uma casa, né, boa para morar, um bairro bom para morar, né, com saneamento básico, com iluminação, com segurança,
né, com direitos trabalhistas adequados, né, com uma questão salarial também adequada, né, condizente aí com a inflação, condizente com o valor do dinheiro, né, onde as nossas crianças pudessem estudar e se formar, né, não apenas para o mercado de trabalho, mas, né, num sentido humano mais pleno possível, né, e não apenas no sentido humano mais pleno, né, como também na questão da cidadania, que se inclui nisso, né, que não seja apenas uma educação de absorver conteúdos, mas que seja uma educação para refletir, pensar o mundo e transformar o mundo e a si mesmo, né, dentro dessa ação de transformação. Então é isso, né? É isso o que eu mais desejo. Eu acho que não apenas o Despertar do Brasil, mas toda a minha obra, ela tem essa função e essa esperança, né, no sentido mais de ação possível, de tentar pegar na mão do coração, né, digamos assim, pegar no coração da outra pessoa, né, de quem está me lendo e falar, vamos junto que dá, né? Eu aqui, você aí, né? Eu de um jeito, você de outro, vamos que dá, entende? Né? Então é isso o meu maior desejo, porque como você disse, né, o Brasil é agora, né? O Brasil é agora, o Brasil tem uma potência absurda, né, em termos de criatividade, de sabedoria, de tudo que você possa imaginar, de beleza, né? Então, assim, cabe a nós, né, tipo, tentar... Tem até uma frase, quem que é? Essa que é Martin Luther King, que ele fala, né? Ele fala que não que é quase que um pecado você esconder a sua luz, né? Que a nossa luz é para a gente colocar assim para todo mundo ver nos quatro cantos do mundo, né? Porque quando uma pessoa tem a coragem, né, de expressar a sua luz, de trazer a sua luz, as outras pessoas se sentem encorajadas de trazer a luz delas, né? É louco isso, é louco pensar nisso, Fernanda, mas a gente tem vergonha da nossa luz, né? Assim como a gente tem vergonha das nossas trevas, digamos assim, nossa sombra, daquilo que a gente faz, né, de escondido e não quer que ninguém saiba, né? A gente tem vergonha da nossa luz. A gente tem vergonha de ser muito amoroso, a gente tem vergonha né, a gente tem vergonha da nossa luz, né? Então, a gente precisa se dar o direito disso, né? Acho que até o Robin Hood fala, né, em uma das falas, né, em um dos capítulos, que não tem maior presente que uma pessoa pode dar a outra do que se expressar a sua humanidade. Porque quando ela expressa a sua humanidade, a outra pessoa se sente no direito de também expressar dela. E quando uma pessoa expressa a sua luz, ela permite, digamos assim, né, ela torna mais fácil para que a outra pessoa também expresse a sua luz. E é isso, né? Acho que a revolução que a gente tem que fazer é essa, né? Uma revolução onde cada qual, cada grupo, cada comunidade, né? Cada localidade traga a sua luz, né? Traga a sua luz na sua potência máxima, ou se não for a máxima, na potência que conseguir, né? Então, assim, acho que a minha, não apenas o Despertar do Brasil, como todas as minhas outras obras, esse objetivo, né, essa missão, né, de mostrar que nós possuímos uma luz muito forte, né, e que o mundo pode sim ser transformado, né? Quando eu falo mundo, é o mundo ao redor da pessoa, né, o mundo, né, mundo em geral também pode ser transformado por essa nossa luz, né? Não subestime essa nossa luz e não tenha vergonha dessa nossa luz, né? Acho que esse é o meu grande desejo. Ah, muito bom, Marcelo. E queremos sim um Brasil que tenha uma educação de qualidade, que a gente diminua, né, esse lado da pobreza também. A gente conversou eu lembro que a gente conversou na sua participação anterior, foi uma leitura também muito proveitosa que eu fiz, que fala mais sobre periferias, né? Foi muito interessante. E eu queria te agradecer
pela sua participação no nosso podcast. Muito obrigada mesmo por tirar um tempinho para conversar, comentar sobre o seu livro. Vamos alcançar mais leitores com isso. Queria também agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Spotify. E se você gostou do autor, todas as informações já estão disponíveis na própria descrição do episódio. É só você clicar que será direcionado ou direcionada para as redes sociais do autor e conhecer mais sobre o trabalho dele. E Marcel, vou deixar aqui um espaço para você realizar todas as suas considerações finais, os seus agradecimentos. Pode ficar à vontade, esse espaço é seu. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima! Muito, muito, muito obrigado, Fernanda. Como sempre, é um grande prazer conversar contigo. É um papo assim muito gostoso, descontraído, né? Que a gente vai se aprofundando nas diversas temáticas, nos diversos aspectos. E que legal, né? Tipo, só te parabenizo assim, por esse trabalho maravilhoso de levar a obra aí de tantos escritores, né? Cada qual, né, com seu sonho, cada qual com seu desejo, cada qual, né, tentando ampliar, né, digamos assim, né, uma partezinha aí da nossa realidade humana, existencial, social. E que legal, né? Que ótimo esse seu trabalho, né? Porque um Brasil, né, o desejo de um Brasil melhor, o desejo de um Brasil mais inclusivo, passa inevitavelmente para um Brasil que lê mais, né, para um Brasil que estuda mais, para um Brasil que discute mais, que debate mais, né, que está aberto para ouvir os diversos pontos de vista, né, e até mesmo aberto né, a essa empatia de se colocar, né, no lugar do outro, né, não só daquele que está diante da gente, como daquele que está em outras realidades, né, vivenciando outras situações que às vezes a gente nem imagina, né? Então, muito obrigado a você, ao seu trabalho, à sua equipe, e gratidão imensa também a todos os ouvintes, né? Todo mundo que está participando, escutando, né? Eu agradeço muito a cada um de vocês, né? Eu espero muito que tenha sido proveitoso, como foi para mim. E estou aberto, né? A qualquer conversa, a qualquer discussão, né? E qualquer diálogo, né? Contato, né? Como a Fernanda disse, né? A minha rede social tá aí, né? Então, assim, é só mandar um oi lá que a gente conversa, a gente continua esse bate-papo, tá bom? Obrigado a todo mundo aí e uma ótima vida para todos.